Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar sobre radioatividade. Bom, o que seria a radioatividade? Quando nós estudamos o átomo, a gente estuda muito sobre a eletrosfera. Tivemos uma videoaula em que falamos sobre distribuição eletrônica, formação de cátion, formação de ânion, são todos eventos que ocorrem na eletrosfera do átomo. Mas a radioatividade ela tem uma particularidade em que você estuda basicamente o núcleo do átomo, ou seja, o que acontece no núcleo desse átomo. E aí, se a gente lembrar, o que nós temos no núcleo? Nós temos prótons e nêutrons. Então, os prótons e os nêutrons serão as partículas envolvidas nos eventos da radioatividade. Mas vamos partir para algumas definições. Primeira coisa, radioatividade, como a gente falou, é um fenômeno ligado ao núcleo do átomo, em que átomos instáveis, esses átomos instáveis ou com núcleos instáveis, eles são ditos radioativos, Eles vão passar por um processo nuclear e nesse processo nuclear, devido ao excesso de energia que eles têm, eles vão acabar emitindo radiação, ok? A reação nuclear. O que é a reação nuclear? É quando o núcleo de um átomo sofre alguma alteração. Então, se esse átomo está com o núcleo muito instável e aí ele precisa de adquirir estabilidade, ele está com muita energia acumulada, ele vai passar por um processo de emissão de radiação e seu núcleo vai ser alterado. Isso é uma reação nuclear. Nuclídeo é qualquer tipo de átomo ou de elemento que é caracterizado pelo seu número atômico e seu número de massa. Agora, o radionuclídeo ou radioisótopo é aquele que emite radiação, Bom, vamos falar dos três tipos de radiação que o núcleo de um átomo pode emitir. Lembrando que aqui estamos falando de fenômenos nucleares, não estamos falando de nada externo. São fenômenos que ocorrem com base no núcleo de um átomo. Os três tipos de radiação que o átomo pode emitir são a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Primeiramente, o que é a radiação alfa? A radiação alfa são partículas emitidas pelo núcleo de um átomo e essas partículas alfa são constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. É como se um átomo instável, ou seja, um radioisótopo, ele estivesse emitindo o núcleo de um átomo de hélio. Se a gente lembrar, o elemento químico hélio ele tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo. E a partícula alfa ela é simbolizada dessa forma aqui, alfa, número atômico 2 e número de massa 4. Lembrando, número de massa é a soma de prótons com nêutrons. A gente pode representar, em termos de uma equação, a emissão alfa da seguinte forma. Um elemento químico X, número de massa e número atômico. Quando ele emite radiação alfa, o que vai acontecer? Ele vai se transformar em outro elemento químico Y, um outro elemento qualquer. E aí esse elemento novo ele vai ter um número atômico 2 vezes menor do que o seu átomo original e o número de massa 2 unidades menor do que o átomo original. Então, relembrando aqui, nós temos o átomo X emite radiação alfa, o átomo Y formado ele vai ter o número atômico 2 unidades menor do que o original e o número de massa 4 unidades menor do que o original. A radiação beta. O que é a radiação beta? A radiação beta é quando o núcleo de um átomo ele emite um elétron e um neutrino. Mas como assim? Os elétrons emitidos por esse núcleo, aí você fala, poxa professor, mas no núcleo do átomo não tem elétron. Realmente, o núcleo do átomo não tem elétron. Só que nós, na nossa química aqui do nível médio, a gente para o estudo em prótons, nêutrons e elétrons. Porém, essas partículas, elas são formadas por subpartículas. Então, o que vai acontecer? Em núcleos de átomos que são instáveis, que a gente chama de beta-emissores, o que vai acontecer? Um nêutron, ele pode se decompor em um próton, um elétron e um neutrino, O que vai acontecer? O próton, ele vai ficar no núcleo. O elétron e o neutrino, eles serão emitidos. O neutrino não tem carga nem massa nenhuma, então o neutrino não vai alterar em nada. Porém, o elétron tem aquela carguinha negativa que a gente sabe, Em termos de equação, como é que a gente pode representar a emissão ou a beta-emissão? O átomo neutro, um átomo instável X, com o número de massa e um número atômico, quando ele é um beta-emissor,
ele emite essa radiação beta, o que acontece? A radiação beta, ela não tem massa. Por que a massa aqui está zero? Vamos relembrar um pouquinho? Nós falamos lá numa aula anterior que a massa do elétron é muito menor em relação à massa do próton e do nêutron. Devido a esse fato, a gente considera como sendo zero, porque ela é muito pequena em relação ao próton e ao nêutron. Então a beta, massa zero e a carga menos 1, ou o número atômico, que seria o número atômico aqui, menos 1. O que é isso? Indicando que ele está emitindo aqui um elétron. O átomo formado, ele vai ter qual característica? O seu número de massa é igual ao do átomo original, porém o seu número atômico aumentou uma unidade. Tá? E aumentou uma unidade devido a esse próton produzido por essa beta emissão. Tá? As radiações gama. O que são as radiações gama? A radiação gama ela é um pouco diferente, porque a radiação alfa são partículas, a radiação beta são partículas, porém, a radiação gama são ondas eletromagnéticas, tá? Então, o que acontece? A gente não vai equacionar aqui a emissão gama. Por quê? Porque ela não altera em nada, nem o número de massa e muito menos o número atômico do átomo que emitiu essa radiação gama, tá? E como que eu vou agora caracterizar essa radiação em termos de suas cargas? Bom, aqui eu tenho uma substância radioativa. Substância radioativa é aquela que emite radiação, tá? Um polônio, por exemplo, é um emissor alfa, né? Isso foi estudado até pelo Rutherford, tudo bem? Então aqui, ó, nós temos uma substância radioativa. Essa substância radioativa, vamos supor que ela emite os 3 tipos de radiação: a radiação alfa, a radiação beta, a radiação gama. Se esse feixe de radiação, que está misturado, radiação alfa, beta e gama, passar por um campo elétrico, carga positiva e negativa, o que vai acontecer? A radiação alfa, ela possui carga positiva, porque ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons também. Então, os 2 prótons é que dão a característica de carga positiva. Então, ela vai ser atraída pelo campo negativo. A radiação beta possui um elétron, ela é um elétron sendo emitido. Então, ela possui carga negativa, vai ser atraída pela placa positiva. E a radiação gama, que não tem carga nenhuma, eletricamente neutra, é onda eletromagnética, ela vai passar direto sem sofrer alteração desse campo elétrico, tá? E aí, aqui seria nossa descrição, ó. Radiação beta, ela possui carga negativa, radiação alfa, carga positiva, e a radiação gama não apresenta carga nenhuma porque é onda eletromagnética, tá? A radiação, ela tem o poder de penetrar em determinados materiais. Porém, em se tratando de radiação alfa, beta e gama, elas têm diferentes poderes de penetração, ok? Então aqui, ó, vamos exemplificar. A radiação gama, a radiação alfa, ela é parada, ela é uma folha de papel consegue parar essa radiação alfa, tá? Já a radiação beta, ela passa pela folha de papel e para numa placa metálica. Pode ser, por exemplo, uma placa de chumbo. A radiação gama, ela penetra o papel, ela penetra a placa metálica, uma placa de ferro também, de alumínio, só que ela para numa parede de concreto. Então a gente pode perceber que a radiação gama é que tem o maior poder de penetração em relação aos outros 2 tipos de radiação que nós temos aqui, ok? Tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? Olha só, um radionuclídeo ele emite radiação, então ele vai emitindo partículas. Nós vimos aqui que quando um radionuclídeo emite partículas, ele emite radiação alfa ou radiação beta, tá? Ele vai ter uma alteração desse elemento químico, ele vai se transformar em outro elemento químico. Então, quando o átomo emite radiação, ele se transforma em outro. E ele pode se transformar em outro elemento que não seja radioativo, tá? E se ele vai se transformar num elemento que não é radioativo, essa radiação não vai continuar sendo emitida. Então, o que é o tempo de meia-vida? Quando essa radiação vai sendo emitida e os átomos vão se transformando em outros, vai chegar um determinado momento que não vão ter átomos ou núcleos radioativos mais para poder emitir radiação. E aí, o tempo a gente pode medir. De que forma? Tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida é, à medida que um radionuclídeo vai emitindo radiação, o seu poder de emissão de radiação ele vai reduzindo.
Quando esse poder se reduz pela metade, a gente diz que é o tempo de meia-vida. Por que isso? Ele foi emitindo radiação. Vai chegar um determinado momento que eu vou ter somente metade da quantidade original desse radionuclídeo. Que quantidade é essa? Massa, número de átomos, tá? E aí eu vou tendo uma diminuição do poder de emissão de radiação. Então tá aqui, ó. Se eu parto de uma massa inicial zero, após o primeiro tempo de meia-vida, essa massa vai cair pela metade. Após o segundo tempo de meia-vida, ela cai para 1/4, que é a metade da metade. Após um terceiro tempo de meia-vida, vai ser m0/8. O que é m0/8? É a metade de m0/4. Após um quarto tempo de meia-vida, ela cai para m0/16. O que é isso? É a metade de m0/8. Então perceba que a quantidade vai caindo pela metade em relação à anterior, tá? E aí a gente vai perceber que nós podemos calcular, ali eu usei o exemplo de m0, mas nós podemos calcular essa quantidade, pode ser com porcentagem, pode ser com massa, pode ser com número de átomos, ou pode ser somente uma fração representativa. Fração inicial 1, após o primeiro tempo de meia-vida, fração 1/2, segundo tempo de meia-vida, fração 1/4, que é a metade de 1/2, após o terceiro tempo, 1/8, que é a metade de 1/4, e assim sucessivamente. Aqui embaixo, ó, 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% e assim por diante, né? E aqui só para representar a questão das massas, ok? Então lembrando, o tempo de meia-vida é aquele tempo que o radionuclídeo gasta, que à medida que ele vai emitindo radiação, é o tempo que ele gasta para reduzir a sua quantidade pela metade, tá?